Em diabetes, hoje vai ter aí uma troca legal. Bom dia, Lu, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre sensores de glicose. Para quem não me conhece, vou me apresentar, depois vou passar a bola para você se apresentar, tá bom? Meu nome é Débora Bonen, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica, mestre em educação em diabetes e tenho experiência no ambulatório de diabetes da Santa Casa de 15 anos, fora nos consultórios da vida, aí, instalações de bomba de insulina, a lida com sensores de glicose, que é comum aqui, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, porque eu tenho diabetes tipo 1 também, há 25 anos. E então, nós temos aí uma bagagem prática também, né? Então, eu vou passar a bola aí para a Lu, que é parceira da equipe da Santa Casa. Isso aí. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Luciana, sou endocrinologista, também sou mestre em diabetes e sou aqui da equipe do Ambulatório de Diabetes de Fundo da Santa Casa de Belo Horizonte também. Isso Bom, aí. hoje a gente vai falar, então, a gente teve vários temas aí nessas lives anteriores. Agora a gente vai falar um pouco de sensores de glicose, porque a gente percebe, né, Lu, que nem todo mundo pode contar com essa tecnologia, mas como a tecnologia, principalmente da monitorização de glicemia, ajudou no controle glicêmico. A realidade do nosso país não é um controle glicêmico eficaz, né? A gente tem um percentual muito baixo de pacientes com a hemoglobina glicada abaixo de 7, que é a nossa meta, né? Então, principalmente quem tem diabetes tipo 1, tem um percentual muito pequeno que está bem controlado. E eu acredito que isso tem sido modificado aos poucos, né? Mas, infelizmente, só para aquela parcela que tem acesso a essa tecnologia toda, né? Claro que a gente tem como controlar a glicemia também sem essa tecnologia, mas é bem mais difícil. Quem tem diabetes sabe que o dia a dia não é fácil, a monitorização da glicemia é muito importante, tem até os estudos, né, Lu, que mostram quanto mais medidas de glicose, melhor a hemoglobina glicada do paciente. E a gente não Exato. adianta, a gente pode fazer 8, 10 vezes por dia, que a gente não vai alcançar o que um sensor de glicose faz, que são 288 medidas por dia. É uma atualização a cada 5 minutos, né? Então você consegue ver tendências, consegue ver a glicemia em tempo real. Então isso realmente fez muita diferença. Acredito que quem usa sensor sabe disso. Os pais de crianças com diabetes têm uma tranquilidade muito maior por estar contando com isso. E a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso, porque nem todo mundo sabe usar da forma correta, né? Exato, Então, exato. primeiramente, eu queria saber o que é o sensor de glicose. Aí eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. O sensor de glicose, né, o que a gente também chama de monitor contínuo de glicose, ele é um dispositivo, né, que vai fazer uma medida de forma aí praticamente contínua, né? É um dispositivo que ele tem um catéterzinho, né, que é o que fica dentro do tecido subcutâneo. E esse catéter com a parte do dispositivo que fica para fora, ele fica ali fazendo reações químicas e através dessas reações ele consegue estimar essa glicose, medir essa glicose. E aí já é o primeiro ponto de confusão, né, Débora? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de confusão, porque a gente está muito acostumado a pensar em glicose do sangue, né? E os sensores de glicose, eles não ficam medindo a glicose do sangue, eles medem a glicose intersticial. Então, gente, o que traz muita confusão é essa questão, né, Débora, que a gente está acostumado a pensar na glicose do sangue e, na verdade, o sensor de glicose não mede a glicose do sangue, né? Ele Exato. mede a glicose que a gente fica chamando aí de intersticial, muita gente não compreende exatamente o que é intersticial, mas eu acho que uma forma fácil da gente explicar é que eu tenho ali aquele tecido que fica debaixo da pele, né? E a glicose que fica entre os tecidos,
é a glicose intersticial, né, que fica entremeando ali. Claro que ela é sim um reflexo da glicose do sangue, mas não é exatamente a mesma coisa, né? É um líquido entre as células, né? Que é debaixo da pele, no subcutâneo, né? Onde a gente aplica insulina também. É por isso que também a gente sempre fala que não é interessante que a gente aplique insulina próximo do sensor, porque senão pode dar alguma interferência também. Né? Então, assim, para quem, por exemplo, usa bomba de insulina, que pode estar usando, por exemplo, o sensor da Medtronic, pode colocar, por exemplo, num local o sensor e se colocar muito próximo à cânula da bomba, vai dar interferência nessa glicose. Então, realmente, como tem a leitura debaixo da pele, daquele líquido debaixo da pele, né? Então, o interessante é que seja em locais separados. Isso. Eles falam que é uma glicose, geralmente, muitas vezes as pessoas perguntam, então, se não dá a glicose do sangue, é melhor não usar. Mas, realmente, ele tem, né, uma relação muito próxima. Porém, tem um delay, né? O pessoal fala que tem esse Um delay. atraso. É. Como que é isso, esse atraso? Tem algum tempo, mais ou menos, que a gente pode pensar que desse atraso? A glicose intersticial, né, essa glicose do tecido, ela tem um atraso em torno de 10 minutos com relação à glicose do sangue. Né? Quem não tem diabetes pode pensar que 10 minutos é pouco tempo, né, Débora? Em 10 minutos, a glicose pode subir de 100% depois de algum alimento, hein, gente? Quem tem diabetes e quem tem experiência já com diabetes sabe que 10 minutos pode ser muito tempo em determinadas situações. Né? Então, a gente tem mesmo esse atraso, né? E a gente precisa, no nosso raciocínio, trabalhar com esse atraso. Uhum. Como você falou, né? Muita gente fala assim, mas então talvez seja melhor nem usar. Trazem muitos benefícios, né, Débora? Eles trazem, esses sensores, eles trazem para a gente muitas coisas que a gente não conseguia enxergar, mesmo no paciente que falava, que fala que, né, que consegue fazer muitas glicemias por dia, 10, 12, 15, que a gente sabe que para a maioria das pessoas é inviável fazer isso tanto Tanto dia. custo quanto qualidade de vida, né? Que fica difícil toda hora pensando em furar o dedo. O problema é nem Exatamente. Os ambientes nem sempre são amigáveis para você poder fazer isso. isso. Então a gente sabe que tem muito entrave. E justamente nessa questão desse atraso, né, é que os sensores podem sim vir com uma diferença em certas situações muito importantes da glicose do sangue. Que é o que o pessoal já está comentando aí embaixo, que muitas vezes mede a glicose no sensor, mede a glicose na ponta de dedo, e aí essa diferença vem muito grande. Então, nos períodos em que a minha glicose está variando mais rápido, é que justamente eu vou ter muita diferença. Isso. Geralmente os laboratórios que trabalham, né, com sensores, eles falam muito, eles gostam de fazer uma analogia como se fosse ou os vagões de um trem, ou então as bolinhas de uma minhoca, né? Como se fosse várias Isso, uma bolinhas. centelha, né? A cabeça da minhoca, por exemplo, é a glicose do sangue e o rabo é a glicose do sensor. E sempre, né, você vai rodando mesmo os vagões de um trem, né? Você vai caminhando e onde vai a cabeça, a sua ponta, né? A sua cauda vai seguir. Só que ela vai ter um atraso, ela vai chegar atrasada, né? Então, de qualquer forma, esses 15 minutos, que é o delay, né, o atraso, é principalmente em momentos também que você vê maior diferença, são momentos de instabilidade de glicemia, né? É após a Exato. refeição, após a insulina estar agindo rápido, tem uma queda brusca na glicose, após uma atividade física. Então, assim, em momentos de estabilidade, eles são muito parecidos, né? Então, por isso que a gente consegue ter uma boa visibilidade da glicose com os sensores. Até porque eles têm as setas de tendência, né, Lu? Eles mostram Exatamente.
a glicose está subindo, se a glicose está caindo, então quando tem a seta para cima ou a seta para baixo, você já sabe que aquela glicose que está sendo mostrada ali não é uma glicose talvez real, né? Está lá 150 com seta para cima, normalmente ela está mais alta do que Ela isso. já está mais alta. Porque ela vem subindo e está mostrando que está em subida. E mesma coisa quando ela está com seta para baixo, né? Ela vem caindo, então você tem que observar se já não está com uma hipoglicemia, às vezes está mostrando 90 com seta para baixo, você já está sentindo que está com hipo. Você já está sentindo, exato, Mas tem exato. que fazer a ponta de dedo. Tem gente falando aqui realmente que faz a medida para verificar. E o mais importante, mais interessante mesmo, como tem esses momentos de instabilidade, é confiar na glicose do dedo. Né? A glicose do dedo ela vai ser sempre mais fidedigna. Eu te Principalmente nesses momentos, né, é fundamental mesmo que faça a medida. Isso, aí tem gente aqui falando, semana passada o sensor do meu filho mediu 195 e na capilar também acusou 195. Ou seja, isso é raríssimo, mas acontece. Ela falou que o marido até tirou foto, né? A Adriana tá falando aí pra gente. Então, realmente, assim, tem momentos que é muito estável, né? E tem sensores que não estão tão bons. A gente tem que também tomar muito cuidado com isso, porque tem defeitos, né? Então, a gente tem que verificar de vez em quando a ponta de dedo usando o sensor. Tem sim. Eu acho que a gente tem que observar pelo menos se aquele sensor está bem calibrado, né? Tem o sensor do Freestyle Libre, né, que é da Abbott, e tem os sensores, né, aqui no Brasil só tem esses dois, da Medtronic e da Freestyle Libre da Abbott. O da Medtronic é geralmente integrado com a bomba de insulina e ele pode ser calibrado. Então, um dos benefícios é isso. Então, se você vê que ela Ele está precisa ser calibrado, né? Exatamente, ele precisa. Então, você vê que a glicose está fora do eixo ali da glicemia capilar, então a glicose do sensor não está tão legal, você pode calibrar e fazer com que ela fique mais próxima. O sensor do Freestyle Libre, se ele tiver com problema, o ideal é mandar trocar mesmo, né? Exato. O Libre, ele vem com uma calibração de fábrica, né? Tem muita gente que não entende muito bem o que é isso de calibração, né, Débora? É, Então, eu acho que é legal também a gente explicar para o pessoal essa reação química, né, que vai estar acontecendo ali no sensor. Quando a gente fala de calibração, a gente quer dizer o quê? Que aquele valor que o sensor está medindo naquele momento corresponde a quanto de glicose. É isso que a gente chama de calibração. O Libre, ele não precisa de calibração, porque ele vem calibrado de fábrica. isso. Né? E daí também vem, muitas vezes, alguns problemas, alguns sensores com calibrações que não estão adequadas. Né? Então, sensores ou que não acomodou bem ali, ou então que está fazendo uma medida muito distinta, muito diferente das pontas de dedo. Então, porque a calibração está inadequada, e aí eu não consigo calibrá-lo. Né? Ele tem essa calibração de fábrica, então o Libre é impossível a gente calibrar. Né? Quando isso acontece, realmente a gente precisa fazer a troca do sensor. E Exatamente. o sensor da Medtronic, que é o sensor que é usado em conjunto com a bomba de insulina, a gente consegue fazer o quê? Medir na ponta de dedo e avisar para o sensor que aquilo que ele está lendo corresponde a tanto. Uhum. Né? Então, isso deixa a gente com uma segurança maior. Ele faz um ajuste, né, de acordo com o índice de calibração. Então, realmente, o que ele está medindo ali embaixo da pele, ele tem um número, né, de nanoampere. Eles têm lá um valor, que na verdade é uma medida como se fosse uma corrente elétrica ali embaixo, né, de glicose. Então, a gente coloca uma glicemia real e ele vai fazer um fator de calibração dele e vai ajustar a quantidade de glicose, como se fosse a glicose do sangue ali, né? Então, eu faço ajuste desse fator de calibração dele em momento que você faz a medida da glicemia capilar e coloca para calibrar. E é por isso também... Ô, Débora, Pode falar. pode falar, desculpa. Por isso que também a gente, como tem esses períodos que faz essa variação, é importante também fazer as medidas de ponta de dedo para um momento de correção de glicose alta, né? Principalmente porque tem pessoas que têm um fator de sensibilidade
muito alto, então se você vê lá, por exemplo, ou muito baixo mesmo, para qualquer pessoa, assim, uma unidade de insulina pode ser um risco de uma hipo, né? Então, vale a pena verificar a glicose do dedo para verificar realmente qual que é a glicose real a ser corrigida. Que às vezes pode estar lá no momento de instabilidade do sensor e está lá, por exemplo, mostrando 300 e a glicose pode estar 240. Então, isso aí pode ser 2, 3 unidades para algumas pessoas, Isso uma sim. unidade para outras, meia para algumas crianças, só que meia unidade para uma criança já é um resultado de uma hipo também. Então, assim, é muito importante tomar esses cuidados. Isso. Tem um pessoal perguntando aí sobre o Miau Miau com o Libre. O que que você me conta dele? Então, aí na verdade a gente tem os sensores, eles têm como fazer uma interação, né, no caso, por exemplo, o sensor da Medtronic, ele tem uma interação com a bomba, que ajuda a gente a ver a glicose em tempo real, né? O Libre, ele não tem como você ver a glicose em tempo real em algum aparelho se você não escanear. Você tem que ficar escaneando, né? Para ver essa glicose em tempo real e ter uma interação com algum aparelho, né? Você precisa desse miau-miau. Então, por exemplo, essa interação que eu falo seria, por exemplo, um alarme. O Libre ele não vai te avisar se você está com hipo, se você estiver dormindo com hipoglicemia, a não ser que você acorde e verifique a glicose escaneando, né? Então, o miau-miau é um dispositivo que é um transmissor que vai pegar a glicose lida pelo sensor Libre e você coloca, né? Geralmente fica o Librezinho lá e você coloca ele em cima do Libre. Então, por exemplo, Acoplado, né? acoplado, Então, na verdade, esse dispositivo Miau Miau, ele não é vendido em farmácias no Brasil, não tem uma distribuição comum, mas a gente já consegue comprar aí pela internet, né? Eles fazem importação. Então, é um dispositivo que é em média uns 1.000 e poucos reais, mas ele dura em média uns 2 anos. Eu acredito que mais do que isso, a maioria deles acabam tendo um problema de carga aí e param de funcionar. Mas você precisa de um aplicativo no celular, tem que ter celulares, né, mais avançados, não pode ser celulares muito antigos. E aí você vai baixar um aplicativo que recebe essas leituras do Miau Miau. Então você consegue ver a glicose em tempo real no seu celular e você pode programar os seus alarmes. Por exemplo, eu quero ser avisado com a glicose abaixo de 70 ou abaixo de 80. Aí ele vai lá dar um alarme quando chegar nesse nível. Eu quero ser avisado com a glicose acima de 200 ou 250 para algumas pessoas, né? Vai fazendo a meta de acordo com cada um. Então, pode fazer esse tipo de alarme que ajuda muito, né? Para quem está na vida corrida, às vezes ficam 6 horas trabalhando ou estudando e acaba ficando com a glicose acima de 200 sem olhar, né? Então, isso acaba Isso. sendo um problema. Quando você tem um alarme, você está sendo avisado, né? Você só não toma decisão se você não quiser. Eu falo, monitorização não está aí para a gente ver glicose bonita, ou glicose alta, ou glicose baixa. É para tomar decisão em cima delas, né? Exato, Primeira coisa é exato. isso. E, E aí até alguém já comentou aí que o Libre em breve já vai fazer isso, né? Então, fora do Brasil já existe a segunda versão do Libre e deve chegar em breve. Eu não sei muito bem a previsão, mas em breve deve estar chegando por aí também e que ele vai ter os alarmes, tomara. né? Isso aí. Então, Hoje em dia já tem vai ser alguns bem softwares, interessante. né, que ajudam muito. Existe o LibriLink, que você mede a glicose já com o seu aparelho celular, sem precisar do monitor, né? E ele já fica ali, aqueles relatórios, você pode criar os relatórios de padrões diários e mandar para o seu profissional de saúde. Né? Então é muito interessante. Além disso, a pessoa que usa o sensor, ela tem que saber baixar os gráficos dela também, né? Então tem um outro software, né? Que tem o LibreView, que você faz um cadastro com o seu login e senha e você consegue baixar os dados tanto do dispositivo, que seria o monitor, ou então do celular. Tá? Então fica lá o gráfico, você pode compartilhar com o seu médico, então ele pode ver em tempo real se você estiver usando o celular o tempo inteiro, se ele tiver uma conta do consultório. Então é bem interessante. Isso. E agora Facilita bastante, né? facilita muito. E agora eles Facilita acabaram de bastante. lançar o LibriLink App, que você faz a medida de glicose, por exemplo. Se eu e meu marido, nós temos um filho, né, com diabetes também. Então, se ele olha a glicose do meu filho com o celular dele, eu recebo na mesma hora. Tá? Então, por exemplo, você já tem essa interação, você pode só ligar um celular com o outro, e aí se ele tiver o LibriLink lá no celular dele, que ele mede a glicose
da criança ou dele mesmo, se for um paciente com diabetes, né, por exemplo, aí a outra pessoa pode receber em tempo real. Então é bem interessante que às vezes alguém está na escola, né, viu que Alivia muitas angústias, né, Débora? exatamente. Então vai ajudando muito, né? A tecnologia vai ajudando muito a tranquilizar aí as pessoas. Com certeza. Fizeram uma pergunta já aqui 2 vezes, que eu acho que é uma pergunta muitíssimo interessante. Tá? Porque às vezes a gente fala, né, de novas tecnologias e aí todo mundo fica muitas vezes com a sensação de que né, daqui para frente é daquele jeito e isso é bom para todo mundo. E aí fizeram uma pergunta que eu achei bem legal aqui. Se o preço fosse acessível, você indicaria para todos os seus pacientes? Achei ótima a pergunta, obrigada a quem mandou. O que você acha, Débora? Bom, falando aí como nutricionista e quem tem diabetes, educador em diabetes, eu acho assim primordial, tá? Todos. Claro, assim, não é fácil, né? O custo, como vocês mesmos falaram aí, o sensor da Libre, por exemplo, se troca de 14 em 14 dias, fica em média aí um custo de em média de R$ 500 por mês. Não é qualquer um que pode viver com esse custo extra, né? Porque o diabetes não é só o sensor, né? São muitas outras coisas para comprar e para adquirir e tal. Até alimentação, tem que ter uma alimentação de qualidade, nem sempre precisa ser tão cara, mas quanto mais, né, a gente tenta variar um pouco. Se você quiser fazer alguma coisa low carb, a farinha de amêndoa é cara, comer uma castanha é caro, né, gente? Então, querendo ou não, hoje em dia até algumas frutas, né, a gente vê que, nossa, aumenta o preço. Sim, Então, com certeza. tem que realmente, assim, colocar o custo de uma pessoa com diabetes não é custo do tratamento só, é o custo de todo mundo, né, de todas as pessoas, além o tratamento do diabetes. Então, assim, os sensores, então, da Medtronic, ou a pessoa consegue comprar ou faz um processo judicial, porque só o sensor é em média R$ 1.850 por mês. Então, realmente, assim, não é um tratamento barato, né? Mas é algo que aumenta muito a qualidade de vida. Eu já falei em uma das lives aqui que é engraçado que eu vim da época eu vim da época que eu falo que eu fiquei diabética na época que não tinha isso, né? Há 25 anos atrás não tinha sensor. E aí a realidade era medir glicose 3 vezes ao dia, quando a gente conseguia essa quantidade de fitas, 5 vezes. Eu sempre medi bastante, que eu tive um apoio aí da minha família. E depois eu lembro que quando a gente conseguiu as primeiras fitas do SUS, a gente quase chorou, né? Porque era um gasto danado também com fita. Então, assim, realmente facilita muito. Hoje em dia tem esse acesso aí do Sistema Único de Saúde, né? Pelo menos para monitorizar umas 3 vezes ao dia, que é o mínimo, né? Necessário. Mas realmente, assim, acontecia de começar a trabalhar e aí eu, por exemplo, saía de casa, comia, fazia minha dose de insulina, chegava na casa do paciente, porque eu já era educadora em diabetes. Em 1 hora, eu já media a glicose de novo para ver se eu entrava, né? Se eu poderia entrar na casa do paciente ou fazer um atendimento e poder ficar lá 1, 2 horas tranquilamente, né? Então, a gente já tem que medir antes para poder não ter que ficar, olha, desculpa, vou ter que medir e tal. Então, querendo ou não, a gente tem uma vida que, claro, você tem dificuldade de falar que tem diabetes. É muito além, é muito além. É muito além, então é só quem vive que sabe, né? Então, assim, tem dificuldade de falar que tem diabetes? Não, tanto que eu sempre falei isso com tranquilidade. Mas, querendo ou não, quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está rendendo no seu dia, você quer realmente produzir, né? E o diabetes Com acaba certeza. te dando esses entraves se você não estiver bem monitorado. Então, hoje em dia, você verifica a glicose em tempo real e entra numa boa, vê a seta de tendência que te ajuda muito. Eu falo que seta é tudo de bom, né? Porque você olhar 100 com seta para cima ou 100 com seta para baixo é completamente diferente, né? Com certeza. Agora, Débora, ainda puxando esse gancho, porque eu achei muito boa realmente a pergunta. Você já recebeu no consultório, assim, você já teve essa experiência de receber, principalmente depois que o Libre, né? É claro que o sensor da Medtronic, como ele é usado junto com a bomba, a gente tem toda uma história até o paciente chegar até ele. Uhum. Mas eu não sei se você já teve experiência de algum paciente que, assim, ou acabou de receber o diagnóstico, ou então, assim, vinha de um tratamento, às vezes, muito confuso, com muita falta de informação, e aí, Libre, foi, principalmente depois que passou a vender na farmácia, né? Então, foi lá, comprou,
colocou o sensor e achou que aquilo ia resolver a vida dele. Uhum. Então, a minha resposta é: não acho que é para todo mundo. Ah, bom. Realmente, eu não acho que é para todo mundo. Eu acho que precisa de muita educação para chegar lá. É verdade. Mesmo quando, até quando o Libre chegou no Brasil e que a gente começou a usar, a gente também teve dificuldade junto com os pacientes de compreender e de entender certas coisas. Então, eu acho que precisa de educação como qualquer coisa dentro do diabetes, né? Então, o paciente precisa compreender aquilo que ele tá, aquela leitura que ele está fazendo, o que fazer com aquilo. De repente o paciente liga e fala: meu Deus do céu, eu estou aqui com 180 e a seta está apontando toda para cima. Né? Então eu acho que tem uma série de pequenos aprendizados que precisam existir antes de usar o monitor contínuo. É lógico que para a gente que está vendo a glicose, é muito mais confortável para mim, sem sombra de dúvidas, eu interpretar um gráfico do monitor contínuo do que eu interpretar um diário de glicemias capilares. Porque eu vejo um filme, não vejo fotos, né? Mas eu já vi uma série de coisas acontecendo. Eu já vi um aumento de ansiedade importantíssimo em algumas pessoas usando sensor de glicose, sem ter muita informação do que fazer, então fica aquela coisa. Eu já vi gente fazendo correção em cima de correção, porque tem a opção de medir várias vezes. E, por outro lado, eu também já vi gente medindo uma vez por dia com livro. Exatamente, tem de tudo. E trazendo para a gente ver gráficos de 8 horas. Olha para você ver. Porque realmente o Libre, se você não faz o escaneamento, pelo menos dentro de 8 em 8 horas, ele para a leitura, né? Então não adianta você só usar. Exato. Exato. Então eu acho que precisa de uma série de questões por trás. Né? Então não acho que é para todo mundo. Deveria ser. Né? Porque todo mundo deveria ter esse nível de instrução, todo mundo deveria ter, né? Eu tenho muitos pacientes. E aí o paciente tem que estar também motivado, tem que querer usar, tem que ter realmente. Então, eu acho que não seria para todo mundo. Gostaria muito que fosse, né? Que fosse acessível e para todo mundo. Seria melhor. Desculpa, Lu, achei que você estava parando de falar. Eu tenho realmente alguns pacientes que chegam no consultório, às vezes falam: você usa Libre? Ah, usei uma vez e não gostei. Acho que dá muito errado. Então, realmente é a forma que a pessoa começou a usar, ela não foi bem orientada, colocou e não sabia interpretar. Então, tudo isso é muito importante, você tem razão. Mas se você pensar uma pessoa bem educada para usar o Libre, realmente todo mundo deveria usar. Mas não é todo mundo que está preparado, então tem que ter realmente uma educação antes. Até porque a gente não tinha, com as pontas de dedo, não tinha aquela noção do que estava acontecendo entre uma e outra glicemia, né? Entre o pré e o pós-prandial. Então, você vê lá, a glicose antes do café é de 100. 2 horas depois, ela está 140, beleza. Aí a pessoa começa a usar Libre, ou começa a usar qualquer sensor. Começa a ver que após o 100 tomou café, às vezes ela chega a 200, e aí começa a ver 180 com seta para cima, a pessoa quer fazer correção meia hora depois de comer. Exato. Não é a orientação correta, já tem às vezes insulina ativa do bolus alimentar da insulina anterior e acaba fazendo uma correção no momento errado, porque começa a ficar apavorado, porque acha que realmente tem que olhar, a glicose não pode subir de 180. Então, assim, começa a ficar realmente maluco, né? Então eu acho que tem um aprendizado que precisa existir antes do monitor contínuo, né? Não que eu não ache que um paciente recém-diagnosticado não possa usar, muito pelo contrário, eu acho que é muito interessante, inclusive porque a monitorização contínua ela é educativa também para outras situações que não são só a insulinoterapia. Né? Então, quando eu usei um sensor do Libre para experimentar, eu vi a potência do suco de laranja, por exemplo. Então, assim, você consegue compreender certos comportamentos que você tem, algum alimento que você
ingeriu, uma atividade física, o sono ou a falta dele. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue perceber muito melhor com o monitor contínuo do que com as glicemias capilares. A gente consegue entender sobre o índice glicêmico dos alimentos, né? Qual que faz mais efeito na nossa glicose, qual que faz menos, se realmente aquela saladinha, aquele alimento integral ou aquele low carb que você usou estava fazendo diferença, porque às vezes o low carb diminui um pouquinho naquele momento, mas depois sobe por causa da proteína e gordura. Então você consegue ter uma noção, né, sobre os alimentos muito rica, né? Você consegue ter uma noção do que deu certo, o que não deu certo, o que eu tenho que mexer, o que eu tenho que ajustar. Então, assim, é muito rico, mas realmente a pessoa tem que estar bem preparada para usar, né? E hoje em dia, né, parece que essa questão das setas de tendência, eles fizeram até, né, SBD, não sei se você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, fizeram até um protocolo sobre como, né, agir em relação às setas, né? Como que foi mais ou menos isso, Lu? Exato. Um paciente que tem, gente, diabetes tipo 1, ou até mesmo um diabetes tipo 2, né, que já está com uma insulinoterapia que a gente chama de intensiva, ele tem algumas contas e correções para fazer nas suas doses, e isso o paciente faz no dia a dia. Eu estou começando do básico mesmo, para a gente compreender que, na verdade, não é qualquer coisa, é um nível extra, né? É uma camada extra de atitudes aí que o paciente pode tomar com relação àquela informação que ele tem em mãos, né? Então, o paciente que tem o diabetes, principalmente o tipo 1, ele vai, né, sem usar o sensor, né? Ele vai fazer a medida da glicemia dele, uma glicemia antes de se alimentar, por exemplo. E aí, com aquele valor e informações que o médico que prescreveu o tratamento vai entregar para ele, ele sabe se ele tem que, às vezes, aumentar a dose da insulina que ele já ia tomar para aquela refeição ou diminuir a dose da insulina que ele já ia tomar para aquela refeição. Então, isso já faz parte do esquema de insulinoterapia intensiva, né, que a gente já prescreve no dia a dia. É o básico, né? E o paciente que faz o uso do sensor de monitorização contínua, ele pode ter uma informação a mais, que não é só a medida da glicose, que é a seta de tendência. Então, a seta de tendência, ela, além da gente ter a medida da glicose ali naquele momento, eu tenho para onde aquela glicose está caminhando e de que forma. Mais rápido, mais devagar, está estável, né? Então, a gente teve alguns estudos com relação a isso e posicionamentos de sociedades aí do exterior também. E aí a SBD fez mesmo um posicionamento com relação ao uso da seta de tendência do monitor contínuo, justamente para ajudar o profissional a colocar para o seu paciente que isso pode ser feito. Então, qual que é a ideia? Ok, eu fiz a leitura da minha glicose, então a minha glicose está agora 150, né? Então tá no limite que eu faria uma correção ou não. Vou dar um exemplo, tá, gente? Cada um tem um valor diferente, tá? Então, a minha glicose está ali no limite. Mas eu sei pela seta de tendência que ela está subindo. Então, talvez naquele momento eu possa acrescentar uma correção em cima daquela correção que eu já faria, considerando aquela seta de tendência. Ou, por outro lado, a minha glicose está no limite em que eu passo a corrigir ou não, mas ela está com a seta para baixo. Então, definitivamente, eu não vou fazer aquela correção. E isso é muito, muito útil, principalmente quando eu estou nos limites, seja de baixo, seja de cima. E também pode ser muito útil quando eu tenho uma seta ou muito para cima ou muito para baixo. E aí é importante também a gente ter também a clareza que os dois sensores que a gente tem, eles têm setas diferentes e medidas diferentes, né? Fala um pouquinho aí disso aí pra gente, Débora.
Na verdade, o sensor livre, né, ele tem a seta totalmente para cima ou um pouquinho de lado, né? Quer dizer que está subindo, subindo devagar ou subindo mais rápido. Ou está reta, ela quer dizer que ela está variando de forma, né, lenta. Ou então sem seta nenhuma que está estável. Para baixo, mesma coisa, ou uma seta maior, né, mais direcionada toda para baixo e outra um pouquinho na diagonal. Na E aí, diagonal. em relação aí a 10 minutos, eles falam em relação a baixar em torno de 10 a 20 pontos na glicemia, né, na seta mais de lado e mais do que 20 pontos na seta mais caída. Tá? Então, seria uma velocidade maior de queda ou de subida em relação a ela estar, né, totalmente inclinada. Isso. Inclinada não, totalmente em 90 graus. Em relação ao sensor da Medtronic, ele pode ter uma, duas ou três setas, né? Então já é uma variação maior e que você consegue ver velocidade de subida ou de caída maior também, né? Então, geralmente uma seta seria entre 1 e 2 miligramas por decilitro por minuto, que a gente pode pensar em 10 minutos, está variando entre 10 e 20 pontos na glicemia. Duas setas de 2 a 3 miligramas por decilitro por minuto. E acima de 3 setas, né, seria mais do que 3 miligramas por decilitro por minuto. Que aí a gente pode pensar em 10 minutos mais do que 30 miligramas por decilitro. Então, se eu tiver com 3 setas, com 100, com 3 setas para baixo, daqui a 10 minutos eu já estou com 70. Na verdade, como eu estou com 3 setas para baixo e tem um atraso, provavelmente eu já estou com 70. Então, isso tudo Exato. verificando essas questões. O Maurício perguntou aqui sobre o Glic, né? Deve ser o aplicativo de contagem de carboidrato, que também pode colocar as glicemias. Poderia perguntar a seta de tendência para sugerir a dose? Acredito que tem como fazer essa configuração, né? Mas não tem, né? Eu acho que, pelo menos até a última vez que eu vi o Glic, a gente ainda não tinha essa opção. O Glic é um aplicativo que tem uma calculadora de bolos, né? Então a gente consegue inserir todas as configurações e o paciente só insere o valor da glicemia e o valor do carboidrato que ele vai comer, né? E aí o aplicativo faz a conta. E até a última vez que eu vi, na verdade, ainda não tinha essa opção da seta de tendência. É uma coisa extremamente nova, né, gente? Foi Mas eu acho que lançado. em breve exista essa possibilidade, com certeza. Com certeza. Tem pessoal perguntando aqui, a Adriana perguntou se tem que beber bastante água para melhorar a precisão do livre. Na verdade, assim, a gente tem que, como ali aquele líquido intersticial, né, que tem que estar bem hidratado, sim, tá? Mas não precisa ser bastante água, a pessoa tem que estar bem hidratada. Mas não tem necessidade de ser grandes quantidades de água, não. Em relação ao... Eu acho, Débora, que é legal esclarecer também isso aí. Assim, não é uma quantidade extra de água do que é o habitual, Sim, né? Mas numa condição de desidratação mais importante, né? Por exemplo, um diabetes muito descompensado, verdade. né? Aquele interstício pode ficar realmente com medidas que não vão ser tão precisas, né? Justamente porque quando a gente fica muito desidratado, o tecido debaixo da pele é o último pensamento que o nosso corpo tem, né? Então ele vai mandar água para outros lugares que são muito mais importantes, né? Então não é uma quantidade extra de água do que é o habitual, né? Mas é importante Tá saber que bem, em situações de desidratação importante, a precisão pode estar inadequada. certo. Ela está perguntando aqui também sobre a questão de alergia, coceira, porque realmente, assim, o Libre, por exemplo, eles orientam colocar no braço, né? Então, assim, crianças muito pequenininhas não está nem liberado, tá? Na verdade, pela água a partir de 4 anos. Mas a gente sabe que muitas mães e pais o usam para menorzinhos, mas a responsabilidade até da imprecisão acaba sendo dos pais. Mas a gente sabe que tem um controle bom mesmo para crianças pequenas, mas não está liberado em bula. Mas
Tem muitos pais que usam, por exemplo, no bumbum, né? Porque às vezes o bracinho é muito pequenininho. Mas o adesivo, ele tem, né, uma cola muito forte e tem substâncias também que podem dar alergia. Então, geralmente, tem alguns sprays de barreira ou pomada que fazem uma barreira para ajudar que esse adesivo não faça nenhuma alergia à pele. Tem pessoas que não tem jeito, tá? Tem, por exemplo, A gente fica... tem gente que não tem jeito, que às vezes não consegue usar porque fica em carne viva, por causa da alergia, né? Alergia é muito forte. Agora, claro, seu médico pode te orientar algumas coisas, tem pessoas que precisam até de corticoide no momento ali, porque deu uma alergia muito forte. Então, tem que verificar com seu médico se realmente a reação é comum ou não, se pode utilizar alguma coisa específica ou não. Mas, geralmente, né, tem esses tipo Cavilon que são de barreira. Mas de barreira. Vários também. E aí a gente fica naquele drama, né? Entre a alergia e a fixação do sensor, né? Porque também, às vezes, a gente usa alguma barreira para impedir o contato com essa substância e aí a gente, muitas vezes, também acaba perdendo a própria função da cola mesmo. E o sensor da Medtronic, ele já é liberado, né, tá? Desde o nascimento, ele não tem contraindicação. E ele pode ser utilizado nos locais, geralmente, que a gente aplica insulina, que a gente utiliza, né, as cânulas comumente também. Então, braço, bumbum, flanco, perna. Dá para variar mais aí esses locais de aplicação, que é importante, né? Essa variação de locais. Porque realmente até o Libre, se você ficar usando sempre nos mesmos pontos, vai realmente fazer uma lipodistrofia ali dentro daquela pele. Porque tem um sensorzinho ali que ele é uma cânulazinha dura também. Né? E no caso do sensor da Medtronic, é um dispositivo mais maleável. Ele parece um cabelinho, né? Então não chega a ficar uma coisa mais dura dentro do subcutâneo, mas o Libre ele faz até um furinho maior, né? Então tem que tomar mais cuidado nessa questão das trocas de local, sempre. Quantas vezes é indicado fazer as medidas de ponta de dedo? Fala um pouquinho pra gente disso aí, né? Mas na verdade é com Libre ou sem Libre, né? Se estiver usando com Libre, né? Se estiver usando com sensor de glicose, aí é de acordo com o que o médico achar melhor mesmo. Mas, normalmente, eu acho interessante a pessoa fazer, pelo menos, observação se o Libre está bem calibrado, fazer pelo menos de manhã ou antes sempre em momentos de estabilidade, né? Isso aí eu acho que é o mais importante. Fazer a comparação tem que ser em momentos de estabilidade. Então, às vezes, um jejum, né? Aí, se quiser fazer todos os dias em jejum para verificar como está. E, principalmente, em momentos que você vai fazer alguma tomada de decisão, né? Tá com a glicose alta, verifica no dedo para ver se aquela glicose que está sendo mostrada ali realmente é real. Então, isso é muito importante. Para quem não usa Libre, pelo menos, eu acredito, pelo menos 5 vezes, 6 vezes ao dia para uma hemoglobina glicada boa. Se você quiser complementar, mais ou menos. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, isso é uma outra coisa que muita gente tem, às vezes, a expectativa, né, vamos dizer assim, de que vai usar um monitor contínuo e vai ficar livre totalmente das medidas de ponta de dedo. E não é a realidade, né? Para o bom controle, não é essa a realidade. Não é. Com relação ao Libre, principalmente as pessoas que têm uma sensibilidade maior à insulina, se fazem uma medida e, né, uma leitura com o sensor e essa glicose está mais elevada, que eu vou precisar de uma quantidade maior de insulina, é muito importante que a gente faça conferência com a glicose da ponta de dedo, em momentos, por exemplo, de hipoglicemia e durante o tratamento da hipoglicemia, muitas vezes também é necessário a gente fazer, porque por causa do atraso que a gente tem, é muito complexo, né? Você ingere um carboidrato de rápida absorção, aí na ponta de dedo você espera entre 10 e 15 minutos para medir de novo, mas no Libre esse 10, 15 vira meia hora. Exatamente. Tem jeito. E às vezes os pais estão lá, né, olhando a glicose no Libre, então o negócio não sobe de jeito nenhum e ela já está a 100 e vai e lá aí, atrás,
Exatamente, Sabe uma coisa que exatamente. é legal, Lu, que a gente não, que eu acabei não complementando, eu vi que o Maurício colocou aqui. Eu não tive uma boa experiência com o Livre, estou usando desde 2014, mas ficou excelente quando migrei para outros aplicativos de leitura que permitem calibração, como o Xdrip. Na verdade, provavelmente ele deve estar usando o Miau Miau. Então, assim, o Miau Miau, quando você usa junto com o Livre, se ele não tiver com uma leitura tão boa, você consegue fazer calibração também. E aí aquela glicose fica mais calibrada lá quando recebe do Miau Miau no dispositivo do celular do que o que você vê no leitor do Livre. Então é bem Isso é interessante, muito interessante, né? que você consegue calibrar também, né? E Lu, a gente tem hoje em dia outros parâmetros, né, para controle da glicemia, que não só a hemoglobina glicada, que é o ideal ter, ficar com ela abaixo de 7, né? E hoje em dia essa questão do sensor, que tem a glicose em tempo real, várias medidas por dia, esse gráfico todo que a gente consegue ver 24 horas, a gente conseguiu ter também outros parâmetros de controle, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Isso é uma coisa que para a gente também é relativamente bem recente, né? A gente só tinha basicamente a hemoglobina glicada para pensar num controle mais a médio e longo prazo dos nossos pacientes, né? E agora com os monitores contínuos de glicose, a gente tem visto é, que a gente tem muitos outros dados possíveis, né? É interessante, gente, vocês saberem, né, que o exame de hemoglobina glicada ele reflete sim os últimos 3 meses de glicose, mas ele é uma média, né? E o problema de média é que eu posso ter uma média ok e posso ter uma média disso também sendo ok, entre aspas. Então a gente já sabia disso, mas a gente ainda não tinha ferramentas para poder usar outras coisas no dia a dia. Então, quando o paciente tem 7 de hemoglobina glicada, 6,5, 6, se ele tiver isso, Estou mostrando aqui, ó. aí, Mais ou Para quem não gosta de subir de 150, não tá muito legal. Não tem esse estresse, não, tá? já está quase na hora do almoço, né? Fiz um, comi É a uma emoção da live, Débora. não foi a frutinha que eu comi no meio da manhã. Sobe e desce, já tá indo bem. Bom, Então, gente, a gente sabe que uma pessoa que tem uma glicada baixa, mas às custas de hipoglicemia, ou seja, né, essa pessoa varia muito as glicoses, a gente sabe que esse é um fator que infelizmente também predispõe a complicações, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, né? E hoje, então, com esses monitores contínuos de glicose, a gente tem a possibilidade de ver não só a hemoglobina glicada, estimativas da hemoglobina glicada através desses monitores, que também é uma coisa boa, mas também a gente tem a porcentagem de tempo que aquela pessoa ficou dentro das metas dela. Então, isso é muito interessante. A porcentagem de tempo que ela ficou em hipoglicemia, né? E, inclusive, dividindo em graus mais leves e mais importantes de hipoglicemia. E a porcentagem de tempo que ficou em hiperglicemia. Então, isso daí é um avanço assim, muito, muito legal, muito interessante, porque realmente só a hemoglobina glicada, a gente já sabia, né, que não era só a glicada que interessava, né? Aquele controle, aquele diário que vinha para a gente, mesmo com uma glicada boa, a gente conseguia compreender que aquilo não estava ainda legal, mas a gente não tinha algo mais objetivo. sim. Então, hoje a gente tem, inclusive, consensos, posicionamentos relacionados ao que a gente chama de tempo na meta, ou timing range, que vem do inglês, Isso. né? E a gente tem usado isso muito, é uma ferramenta a mais, e a gente espera que os nossos pacientes atinjam aí pelo menos 70% do tempo dentro do alvo, né, com menos de 4% do tempo em hipoglicemia. Isso pode ser diferente dependendo da pessoa, assim como a hemoglobina glicada, a gente tem
Assim como a hemoglobina glicada, a gente tem. Eu tô aqui no 100, então às vezes eu tenho interrupções. A gente pode ter flexibilizações disso, dependendo das situações, né? Mas para a maioria dos pacientes, 70% do tempo no alvo é o nosso objetivo. Pode ser individualizado, né? Então, 70% do tempo no Isso, alvo com menos de 5, 4% de hipoglicemia, não é isso? E exato. não adianta a gente ter um tempo no alvo grande e ter 20% de hipoglicemia, que eu vejo muita gente assim com esse medo da glicose subir muito no Libre ou no sensor. Então, assim, tem uma questão legal aqui, só para a gente não deixar de falar, porque a gente já está quase no finalzinho da live. No tempo. Tem alguns momentos que podem dar erros no sensor, né? Até a Janaína falou aqui, já notei que depois do banho a glicose pode mostrar mais alta pelo calor da água. Exatamente, o calor da água, quando o sensor fica muito aquecido, ele pode mostrar uma glicose temporariamente maior. E quando você Exato. deita em cima do sensor, Dormir em cima do braço, né? exatamente, quando Muito frequente. você deita em cima do sensor, né? Ou, por exemplo, ele está ali no braço, você está exatamente apoiado em cima desse braço. Se ele estiver pressionado, ele dá uma glicemia mais baixa, tá? Então, momentaneamente, é só sair de cima do braço que passa um tempo e vai voltar ao E normal. quando isso acontece durante a noite, né, a pessoa dorme em cima do sensor, é muito frequente a gente ver aquela hipoglicemia, entre aspas, que é uma linha reta, né? Então, geralmente, quando a gente tem, o nosso corpo, gente, ele não deixa a gente ficar com uma hipoglicemia em linha reta, ele tem recursos para lidar com isso. Né? Exato. Então, quando a gente vê nos relatórios essa linha reta, em geral, é por compressão mesmo do local do sensor. Exatamente. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que a gente não respondeu. O pessoal perguntou sobre aplicativo de contagem de carboidrato. A gente indica o SBD ou Libre, tá? Porque a média entre glicemias de 240 e 100 é a mesma média entre glicemias de 40 e 200. É isso que a gente estava falando com relação à glicada, né? Ao uso da média, né? Exatamente. Então, o Miau Miau, gente, ele está acoplado ao Libre, ele permite a calibração da glicemia que ele recebe no aplicativo, não no Libre em si, que aquele monitorzinho do Libre lê, tá? Mas, de qualquer forma, do aplicativo que ele vai ficar mais calibrado. Aí ele consegue fazer essa calibração. Bom, acho que... Tem alguém dizendo aí que 70% de meta é difícil por enquanto, mas é onde a gente vai caminhar para. gente... E o mais importante é a busca mesmo da informação, né? Quando você busca informação, você consegue lidar melhor com a sua condição e aí você fica cada vez mais perto dessa meta. Isso, ajustar o tratamento para isso, né? Exato. Vou agradecer muito a Lu, porque senão a live vai fechar, a gente não consegue gravar. Ela vai ficar gravada para quem quiser rever ou compartilhar. Agradeço muito aí sua experiência, Lu. Muito obrigada. Obrigada a você, Débora. É sempre um prazer. Estou com saudade de te ver pessoalmente, viu? Nós estaremos juntos. Pessoal, obrigada por estarem conosco aqui também. Obrigada para todos, gente. A gente se encontra em breve. Do Diabetes Saúde, Educação em Diabetes. Um abraço para todos, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo.